Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento da Maratona de Destrava e Cicatrização de Feridas, um evento que vai acontecer do dia 31 de outubro até o dia 4 de novembro, e onde você vai aprender a ser referência no tratamento de feridas. Então, para quem não se inscreveu ainda, corre no link da bio, se inscreve, que eu estou me dedicando muito, com muito carinho e atenção para vocês nesse evento lindo que vai ser. Então, não perca essa oportunidade, tá? E hoje, o tema de hoje é quando desbridar. Quando desbridar, quando não desbridar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje aqui, tá? Então, estou transmitindo ao vivo no Instagram e no YouTube. Talvez vocês me vejam olhando um pouquinho para a câmera de cima, que é a câmera do YouTube, e aí eu vou ficar para lá e para cá, tá? Boa noite, Carol. Vamos lá começar aqui o nosso conhecimento de hoje, dessa quarta noite, né? Que eu acho que, graças a Deus, vocês estão me dando feedbacks muito bons e que estão aprendendo muito, né? Mesmo quando vocês não estão aqui, que vem depois a gravação, que eu deixo gravado lá. Então, tá tendo um feedback ótimo, tá? Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Então, vamos lá começar logo com o conteúdo, né? Lembra que são aquelas lives mais curtinhas, mais objetivas, não vamos demorar muito por aqui, a gente vai ficar mantendo aquele tempinho bem mais objetivo e mais restrito para a gente não se estender muito, tá? Porque todo mundo realmente tem a sua vida, né? Tem muita coisa para fazer, então bora lá começar, né? Então, gente, o desbridamento em si. O que é, né, o desbridamento? A gente sabe que o desbridamento é muito importante no processo realmente de limpeza da ferida, né, do preparo do leito da ferida. Então, o preparo do leito da ferida é extremamente importante, esse processo do desbridamento inicialmente, tá? Ele tem como objetivo remover os tecidos inviáveis dessa ferida e também outras coisas, não só os tecidos inviáveis, mas reduzir também a colonização de micro-organismos, a gente remover detritos, sujidades, né, várias outras coisas, não necessariamente só remover os tecidos inviáveis, tá? E com isso, é claro, favorecer a cicatrização na sua fase inicial e manter o leito da ferida saudável durante todo o processo, até a total revitalização. Então, a gente sempre vai estar tendo que fazer debridamento. Vocês, assim, a gente pensa o quê? Que debridamento a gente vai olhar uma ferida com a necrose e vai escolher fazer o debridamento. Não, nem sempre. Às vezes a ferida a gente está só com um esfacelo, com tecido de necrose de liquefação, e a gente vai fazendo desbridamento também, a fim de favorecer a cicatrização mais rápida. Então, hoje, a higienização da ferida em si, ela tem uma das etapas dela, das 4 etapas dela, é justamente o desbridamento. O desbridamento faz parte do processo de higienização da ferida, tá? Então, o desbridamento é extremamente importante, inclusive, para a gente acabar com o biofilme, retirar o biofilme da lesão. Então, o biofilme, uma das etapas de erradicação realmente do biofilme, é o desbridamento mais eficaz. Então, vocês vão ver hoje aqui os métodos de desbridamento, o que a gente pode fazer no leito da ferida, e quando a gente vai desbridar e quando não vai desbridar, tá? Então, é um tema extremamente importante para acelerar o processo de cicatrização da ferida do seu paciente, tá? E com isso, você se torna referência em feridas, como eu já disse aqui em outras lives, que a gente se torna referência de acordo com o atendimento que a gente presta ao paciente e os resultados que a gente tem no paciente, tá? Então, essa é uma das etapas, diante de várias coisas que a gente tem, né, por aí nas nossas mãos, que a gente consegue favorecer esse processo de cicatrização, tá? É uma das cartas na manga, digamos assim, de todo o processo de aceleração da cicatrização, da gente ter resultado, é o desbridamento. Então, a gente não pode negligenciar, a gente não pode simplesmente deixar para lá e deixar a ferida fazer o desbridamento autolítico, né? Porque a gente vai demorar cada vez mais para ter resultado dessa forma. Então, o que a gente puder fazer para desbridar e para acelerar esse processo de cicatrização, a gente vai fazer, tá? E aí, o desbridamento ele vai exigir a capacitação do profissional, claro, né?
Então, assim, essa é uma dúvida muito comum. Lavínia, o técnico de enfermagem pode fazer desbridamento? Eu vou dizer a vocês que, pela legislação, o técnico de enfermagem não pode fazer desbridamento. Quem pode fazer desbridamento é o enfermeiro. Na legislação está escrito que o enfermeiro pode fazer o desbridamento até o nível instrumental, tá? Mas, o que acontece? Eu vou dizer a vocês aqui que o enfermeiro que não está capacitado vai poder fazer o desbridamento. É um caso a se pensar. Por quê? Porque tudo na nossa vida, gente, a gente tem que ter responsabilidade, né? E a responsabilidade se dá em tudo, em todas as áreas de enfermagem, em todas as áreas de atendimento ao paciente. Por quê? Porque a gente está lidando com vida, né? A gente está lidando com uma vida ali. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente precisa realmente de capacitação, precisa entender o que a gente está fazendo. A gente não vai simplesmente debridar uma ferida sem entender todo o processo e o que a gente está fazendo ali, tá? Então, isso é realmente um ponto-chave e interessante, porque na legislação diz que o enfermeiro pode fazer o desbridamento. Mas se você nunca fez um desbridamento, não sabe como fazer, nunca viu uma técnica, nunca testou, nunca experimentou, nunca aprendeu, né, a fazer, você vai lá e vai colocar a mão no paciente, vai desbridar? Vamos pensar. Você faria isso com qualquer outra coisa? Se você fosse funcionar um paciente e você não tivesse habilidade para funcionar o paciente, você iria funcionar o paciente sem uma orientação do lado? Quando a gente aprendeu a funcionar na vida, a gente aprendeu a funcionar com a orientação, né? Com alguém do lado, e a gente fez a nossa primeira função com alguém do lado que realmente poderia, que tinha mais experiência e que poderia assumir qualquer problema, né? Então, é isso que vocês precisam começar a fazer. Quando vai começar a fazer um desbridamento do zero, o primeiro desbridamento, essa habilitação, essa habilidade de fazer um desbridamento, vocês vão adquirir com o passar do tempo. E, claro, com a capacitação teórica também. Vocês precisam ter a capacitação teórica, entender o que estão fazendo para poder fazer, tá? E isso é a resolução 567 de 2018. A resolução 567 do COFEN de 2018, ela vai dar esse respaldo para o enfermeiro para fazer o desbridamento. Eu vou mostrar para vocês os métodos, e aí o desbridamento todos, desde o autolítico até o instrumental, o enfermeiro pode fazer. É o autolítico, o instrumental, o mecânico, o enzimático, tá? Eles podem fazer. Quando chega no desbridamento cirúrgico, não é mais da nossa competência, vai ser da competência médica, certo? Mas aí, ele exige, claro, esse conhecimento, o desbridamento exige esse conhecimento, a capacitação, né, do profissional, para a escolha do melhor método também, porque ele precisa escolher o melhor método de acordo com a avaliação que fizer da lesão. Então, precisa também observar muito as condições gerais da pessoa com a ferida, as crenças da pessoa, porque os aspectos sociais hoje em dia são muito importantes. O paciente pode não querer que você faça o desbridamento, pode ter uma crença até religiosa de que isso não se deve ser feito. Então, você precisa respeitar todos os aspectos sociais do paciente, precisa ser avaliado todo esse processo do paciente como um todo, antes de você escolher qual o método de desbridamento que você vai fazer, tá? Até o estado emocional também do paciente, o limiar de dor. É claro que a dor precisa ser muito bem avaliada antes de você iniciar o processo de desbridamento, porque você vai entender quais são os métodos de desbridamento, o que tem que ser feito, né, no leito da ferida e o que ele vai causar no leito da ferida, para você entender se aquele paciente está com muita dor, de você não colocar um tipo de produto especificamente, ou não fazer um tipo de desbridamento especificamente, que vai levar mais dor para aquele paciente, tá? Então, precisa ser avaliado tudo relacionado ao paciente. Então, é isso que é o ponto-chave, né? Da gente avaliar o paciente holisticamente, como um todo, né? Sempre eu vou bater na mesma tecla aqui, que é isso que vai nos levar a ter melhores resultados, tá? Então, quando a gente vai desbridar? Quando, né? Quando a pessoa tiver condições clínicas, primeiro a gente vai avaliar a pessoa e vai avaliar a ferida, né? A necrose. Então, no âmbito da pessoa,
Quando a gente vai conseguir desbridar? Quando a pessoa tiver condições clínicas para isso, claro. Quando a pessoa tiver condição mental e emocional para encarar o processo de desbridamento, tá? Quando a pessoa tiver perfusão sanguínea, isso é extremamente importante, que vocês vão olhar, vão ver que quando não desbridar, isso é uma das contraindicações de desbridamento, é a perfusão sanguínea. E eu vou explicar por que quando não desbridar, tá? E a doença de base também. A gente precisa entender qual é a doença de base da pessoa. E a necrose, Lavinha? Qual é o tipo, né, de ferida que a gente vai poder desbridar? Quando a gente tiver conhecimento do tipo da necrose que está lá, se é uma necrose preta, seca, e a gente vai conseguir tirar aquela capa com aquele debridamento instrumental somente. Qual é a quantidade de necrose que tem naquela região, naquela lesão? Se a necrose é uma necrose, um esfacelo, uma necrose de liquefação, porque aí depende muito do... Boa noite, Anderson. Depende muito do tipo de necrose, a gente vai fazer a escolha do método também, pelo tipo da necrose, tá? Do método e do tipo de técnica que a gente vai utilizar. E a aderência dessa necrose na ferida. A gente precisa entender também quanto está aderido essa necrose na ferida, até onde a gente vai poder chegar, porque a gente não pode passar do tecido adiposo, tá? Então, a gente precisa fazer essa debridamento bem superficial. O nosso limite, né, é superficial. Então, a gente falando agora sobre quando não desbridar, vocês entendem que quando desbridar, a gente precisa avaliar o paciente e avaliar a ferida, entender qual é o tipo de necrose que tem, a quantidade que tem, e o paciente, especificamente, a doença de base dele e se ele tem perfusão ou não. E aí, por quê? Né? Essa questão da perfusão é tão importante. Quando o paciente não tem perfusão, gente, é muito, muito importante essa parte. Vamos pegar aí o papel e a caneta na mão e vamos anotar, que essa parte é a parte mais importante que vocês vão aprender hoje aqui. Quando é que a gente não desbrida? Por exemplo, o membro do paciente, ele não tem perfusão sanguínea. Ou seja, se não tem perfusão, a gente avaliou, não tem perfusão e não tem pulso, né? As artérias que a gente palpou lá, a gente fez a inspeção, fez a palpação, fez o exame físico do paciente, que a gente não vai olhar só a ferida, né? Ninguém aqui que tá me seguindo vai olhar mais só a ferida, tá? Vamos lá. Ninguém vai olhar só a ferida. Então, a gente vai avaliar o membro do paciente por completo. Então, a gente avaliou o membro do paciente, o paciente tem uma necrose na ferida dele, tá? Aquela capa de necrose preta, seca, tipo a escara, né? Que a escara é aquela capa de necrose preta e seca, tá? Então, ele tem essa necrose preta, seca, e está estável, não tem sinal de infecção nenhum na pele perilesional, não tem sinal de inflamação nenhuma na pele perilesional, tá? Se não tem sinal de inflamação nenhuma, ela está lá sequinha, não tem drenagem de exudato, não tem secreção, né, por baixo. A gente toca na lesão e ela não está fofa, tá? Ela está seca, então a gente realmente tem uma necrose estável. Se essa necrose está lá estável e eu tenho um membro desse paciente, que é um membro que não tem perfusão e não tem palpação de pulso, o pulso é filiforme, fraco, a gente não pode desbridar. Lavinha, mas por quê? Como é isso, né? Não tem que desbridar, por quê? Porque a capa que está lá de necrose é o quê? Ela é comida para bactéria, né? Então, vai atrair as bactérias, aquela capa de necrose, que as bactérias gostam de comer aquela célula morta toda que está ali, e aí vai começar a proliferar bactérias ali e eu vou ter uma infecção. Então, como eu não vou tirar essa necrose dali? Vocês concordam comigo que quando a gente retira uma capa de necrose dessa num membro que não está irrigado, não tem irrigação sanguínea, primeiro, ponto-chave, primeiro, essa necrose vai voltar. Não vai voltar? Eu tenho irrigação sanguínea naquele local para favorecer a minha cicatrização. É uma ferida que tem prognóstico bom,
que eu vou conseguir retirar essa necrose, e essa necrose não vai voltar mais, e eu vou conseguir manter o tecido de granulação, e eu vou conseguir cicatrizar essa ferida. Se ela não tem irrigação sanguínea para aquela região, não vou conseguir, certo? Então, é uma necrose que ela vai voltar. Esse é um dos pontos. O outro ponto é, se a necrose está estável, preste atenção, a necrose está estável. Ela não tem infecção, tá? Então, se está estável, para que eu vou tirar a proteção que aquela necrose está dando para aquela ferida? Porque se eu retirar essa capa de necrose, o que pode acontecer? Eu vou abrir uma porta de entrada para um local que não tem irrigação sanguínea e que as bactérias externas, elas vão conseguir lá manter uma casinha, né, um local ideal de habitar, digamos assim, né? Então, eu vou estar abrindo uma porta de entrada para uma infecção que pode até causar uma sepse naquele paciente. Então, para retirar essa necrose estável, eu preciso que o paciente reestabeleça esse fluxo sanguíneo para aquela região, como? Através de avaliação médica do cirurgião vascular, que ele que vai traçar o plano de tratamento também dele para restabelecer esse fluxo sanguíneo para o local, tá? Vai fazer angioplastia, né? Angiografia primeiro para saber onde é que é a obstrução arterial, vai fazer angioplastia e vai fazer um cateterismo para poder restabelecer esse fluxo sanguíneo, certo? Então, depois do fluxo sanguíneo estabelecido, aí sim, a gente vai atuar e vai fazer o desbridamento dessa necrose. Então, por isso, gente, que a gente, quando o paciente está com a escara, né, que a gente chama estável e seca nos membros que são isquêmicos, a gente não pode fazer desbridamento. Então, por isso que é tão importante a gente não olhar só a ferida. É tão importante a gente simplesmente, que é uma coisa básica, olhar o paciente inteiro e saber o diagnóstico do paciente, a etiologia daquela ferida, de onde veio aquela ferida, como foi causada aquela ferida. Esse é o básico, a gente perguntar isso para o paciente, para poder a gente entender como foi formada essa ferida, se essa ferida já foi uma ferida por falta de oxigenação, por falta de irrigação sanguínea, por isquemia, tá? E aí, uma ferida causada por isquemia, a gente não vai mexer, tá? Não vai desbridar. E terapia anticoagulante, distúrbio hemorrágico, também é uma contraindicação de desbridamento. Mas essa contraindicação, a maioria das pessoas já sabe, né? Apesar de que é difícil a gente ir lá e olhar um hemograma do paciente, pedir um hemograma, um coagulograma, para poder a gente entender se o paciente tem algum distúrbio hemorrágico, né? A gente não costuma fazer isso, mas também precisa fazer isso. Mas, independente, quando a gente já tem conhecimento que o paciente tem essa terapia anticoagulante, já faz uso de anticoagulantes, ou então já tem esse distúrbio hemorrágico, automaticamente a gente já entende e fica até com receio, né, de fazer e não causar um sangramento mais intenso de difícil controle. Então, essa parte aí realmente fica mais intrínseco e mais básico de todo mundo entender, tá? Então, essa outra parte da escara estável, vocês anotem aí para a vida, para não esquecerem nunca mais, tá? De não fazer novamente, levar um prejuízo, na verdade, para o paciente, e tá fazendo esse desbridamento dessa ferida sem indicação, tá? Então, quais são os métodos de desbridamento? Eu já citei, né, alguns aqui, mas aí a gente vai ver aqui, ó. O autolítico, tá? O autolítico, ele é um desbridamento que a gente vai auxiliar o próprio organismo a fazer esse desbridamento, que vai auxiliar o próprio organismo a levar os macrófagos para aquela região da ferida, para ele fagocitar todas as células mortas e favorecer esse desbridamento, tá? Como é que a gente faz isso? Mantendo o meio úmido. Então, todas as vezes que a gente está levando umidade para a ferida e mantendo o meio úmido, a gente vai favorecer com que o próprio organismo faça esse desbridamento. Então, como é que o organismo vai fazer esse desbridamento? Quando a gente coloca algum produto nessa ferida que vai levar umidade, tá? Quais são os produtos que levam umidade para esse desbridamento, para facilitar esse desbridamento?
O mais conhecido de todos é o hidrogel. O hidrogel, ele é um produto seletivo, que ele vai fazer o desbridamento autolítico, ele pode ser colocado em qualquer tipo de tecido, porque justamente ele é seletivo. Ele não vai prejudicar nenhum tecido de granulação, tá? Ele vai fazer o desbridamento autolítico porque ele vai levar umidade, que ele é a base de água, então ele vai levar umidade para aquela lesão e o próprio organismo vai fazer esse desbridamento. Então não tem problema eu colocar no tecido de granulação, que também vai estimular o processo de cicatrização da granulação. E aí o desbridamento enzimático, Lavínia, desbridamento enzimático, a gente vai fazer uso de produtos enzimáticos, como a papaina e a colagenase, por exemplo. São produtos enzimáticos que os próprios produtos é que vão fazer o desbridamento dessa necrose. Então, se eu tiver uma necrose preta, mais seca, e eu não tiver habilidade, eu não tiver no momento, o paciente não autorizar, e não tiver no momento correto, de a gente conseguir fazer o desbridamento instrumental, a gente pode lançar mão da papaina antes mesmo do hidrogel, porque a papaina, por ser enzimática, a gente consegue uma resposta mais rápida, tá? Agora, claro que a papaina não é seletiva, nem a colagenase é seletiva, né? Então, a gente, se colocar no leito de granulação, a gente vai sim prejudicar o tecido de granulação. Então, muito cuidado com esse ponto, tá? Também tem o desbridamento biológico. O desbridamento biológico é uma coisa nova que também não tem muito acesso, a gente não tem acesso em todos os lugares no Brasil, que é o desbridamento com larvas, tá? Larvas que são produzidas, né, in vitro, e aí essas larvas, elas também costumam fagocitar, né, essas células mortas são a comida delas, e se coloca também uma quantidade específica, né, de cada... Tipo, vão ser colocadas 5 larvas aqui nessa ferida. Então, vamos colocar 5 larvas. Tem técnica para poder fazer esse tipo de desbridamento, né? Tem um desbridamento mecânico. O desbridamento mecânico, a grosso modo, a gente fazer essa fricção mecânica na necrose para poder a gente retirar. E esse desbridamento costuma ser doloroso, tá? Pode ser feito também com irrigação em jato de soro. Mas basicamente com umas técnicas também de molhar gás e tudo, para poder a gente conseguir fazer esse desbridamento mecânico, puxando, retirando mecanicamente, tá? Esse processo é bem doloroso, então quando o paciente já tem muita dor, a gente vai abrir mão, né, desse e vai lançar mão de outros tipos, tá? Porque aí a gente precisa também avaliar a dor em relação a essa questão da escolha do método, né, de desbridamento. E o instrumental a gente tem 3 tipos de técnica que a gente pode utilizar no instrumental. O instrumental é feito com lâmina de bisturi, pode ser feito com agulha, também 40x12, mas é muito mais eficaz a lâmina, né, de bisturi. E aí, na lâmina de bisturi, a gente vai utilizar 3 técnicas, a depender do tipo também da lesão. A técnica de slice, que é uma técnica que a gente vai tirando aos pouquinhos a necrose que tiver, seja de liquefação ou de coagulação, né? Ou a gente puxa um pouquinho do esfacelo e vai retirando pedaços. A gente vai retirando pedaços mesmo, assim, como se a gente estivesse fazendo cortes, né? Em slice, né? Fazendo esses cortes para poder a gente retirar de pouquinho em pouquinho, tá? Tem a técnica cover também. A técnica de cover, a gente retira a tampa por inteiro, a tampa completa. A gente solta as bordas todinhas dessa necrose preta, normalmente é feita na necrose preta, né, a cover, e aí a gente solta as bordas todas e a gente vai, aos pouquinhos, introduzindo mais a lâmina para o meio dessa necrose, bem superficialmente, e vai retirar essa tampa por completo. Tá? Então, essa é a técnica de cover, a gente retira essa tampa por completo. Claro que embaixo ainda vai ficar um tipo de tecido desvitalizado e a gente vai associar a técnica instrumental, o método instrumental, ao método autolítico, pode ser, tá? O autolítico ou o enzimático, para poder continuar o processo de desbridamento. E a square também, a técnica em square, consiste a gente fazer quadradinhos, digamos assim, na lesão, e a gente faz uns joguinhos da velha, que a gente chama, né, de fazer tanto na horizontal como na vertical, vários quadradinhos,
e esses quadradinhos a gente pode depois associar também ao desbridamento enzimático ou autolítico, que o produto vai penetrar um pouco melhor, né, nessa lesão, ou também a gente, depois que fizer os quadradinhos, facilita da gente fazer a técnica cover após, porque a gente vai retirando quadradinho por quadradinho por inteiro, tá? Por completo, esse quadradinho. Então, além desses, né, que todos esses que eu falei até aqui, o enfermeiro pode fazer, tá? A gente tem também o cirúrgico, que o cirúrgico só o médico que pode fazer, tá? Então, nesse caso, qual é que a gente chama, assim, qual é que a gente vê que ele é o mais utilizado? Digamos assim, é o padrão ouro, né, e o mais utilizado na prática. As associações, tá? A associação de um instrumental, né, conservador, pode ser nas 3 técnicas, com o desbridamento autolítico enzimático, né, como eu expliquei aqui. Então, essa associação dos dois métodos funciona bem e acelera bastante o processo de cicatrização, tá? E aí, qual é a sacada de hoje que eu vou trazer para vocês? Além dessa, né, que já foram várias, mas além dessa, da gente avaliar o membro do paciente, membro isquêmico a gente não faz, né, o debridamento, é que o debridamento autolítico não é só o hidrogel que faz. Então, vamos parar para pensar, né? A gente tem a tendência de pensar em coberturas, sempre. Então, a gente, vou fazer um desbridamento autolítico aqui, vou pegar um hidrogel. Nem sempre, e não necessariamente, a gente vai fazer desbridamento autolítico somente com hidrogel, tá? O que a gente pode fazer também com desbridamento autolítico? Michele, seja bem-vinda, ó, minha aluna, aí, ó, nos prestigiando. O que a gente pode fazer também para desbridar, fazendo desbridamento autolítico, né? Todos os outros curativos que levam, que a gente consegue manter a umidade, né, do leito. Então, por exemplo, um alginato a gente está colocando na ferida do paciente para controlar ou o sangramento, fazer hemostasia, ou a gente vai controlar a quantidade de exudato, né, dessa lesão. E aí o alginato, no momento que entra em contato com esse exudato, ele vai formar um gel, ele vai formar uma fibra gelificante, e esse gel, ele vai fazer o desbridamento também, porque ele vai manter o meio úmido. Uma espuma de poliuretano, por exemplo, ela mantém o meio úmido também. Ao mesmo tempo que absorve, ela também mantém o meio úmido. Então, ela vai favorecer o desbridamento? Vai favorecer o desbridamento também. Claro que o hidrogel, se a gente quiser um desbridamento mais eficaz, o hidrogel ele vai hidratar mais. Então, ele vai hidratar mais, então a gente vai ter uma... obrigada, Michele. Então, a gente vai ter um desbridamento mais eficaz, né? Se a gente utilizar o hidrogel, porque ele, à base de água, ele vai realmente umidificar mais do que uma espuma, por exemplo. Mas eu tenho, sim, como fazer um desbridamento autolítico com outros curativos que mantêm a umidade da lesão. Se eu estou mantendo a umidade da lesão, eu vou fazer desbridamento, eu vou favorecer o desbridamento autolítico, tá? Entendam o conceito relacionado a isso. Então, essa é uma sacada, né? Que depois que eu terminar aqui, que salvar, vocês vão colocar nos comentários qual foi a sacada de hoje dessa live, viu? Eu quero saber a sacada de hoje. Não só essa, mas o que para você foi uma sacada aqui, tá bom? Então, e para o biofilme, qual tem importância, Lavina, desbridar numa lesão que tem biofilme? O que é que vocês acham? É importante a gente fazer o desbridamento, né, dessa lesão? Desbridamento autolítico, especificamente, esse que a gente vai estar conversando aqui, ele é insuficiente, gente, é insuficiente para satisfazer os requisitos de desbridamento da higienização da ferida, tá? Uma vez que demora, né? Então, o desbridamento autolítico, ele demora tempo para acontecer. Então, a gente sabe que o biofilme, ele tem até 72 horas para se formar. E aí, quanto mais a gente demora para retirar esses detritos, retirar essas células mortas, a gente vai ter realmente pode ter uma proliferação ali de uma rede do biofilme das bactérias que estão fazendo e vai formar esse biofilme. Então, a gente precisa realmente manter a higienização nas 4 etapas da higienização, tá? E aí, uma dessas 4 etapas é o desbridamento,
que o desbridamento faz parte do processo de higienização. Então, quais são os tipos de desbridamento? A gente vai desbridar tanto fazer desbridamento inicial, como fazer desbridamento de manutenção. A cada vez que trocar o curativo, a gente vai desbridar de novo, a gente vai desbridar quantas vezes forem necessário, tá? Por quê? Porque faz parte do processo de higienização da ferida. Faz parte do processo de limpeza da ferida o desbridamento. Não é a gente negligenciar e fazer limpeza da ferida somente, vou fazer uma limpeza com a solução de THMB, ou vou fazer uma limpeza com soro fisiológico, e tá ótimo, e vou simplesmente botar o hidrogel e a papaína, porque o tecido está com necrose. O máximo que a gente conseguir desbridar é isso que vai acelerar o processo de cicatrização. E fazer essa associação, desbridamento instrumental com desbridamento autolítico, é que vai favorecer ainda mais, porque eu estou facilitando a higienização dessa ferida, e facilitando a higienização dessa ferida, cumprindo uma das etapas de higienização dessa ferida com o desbridamento, eu vou conseguir mais eficácia e mais resultado, tá? Então, o desbridamento autolítico, eu vou fazer o quê? Vai demorar mais, né? Vou ficar sempre lançando mão só do desbridamento autolítico, fazendo só o uso do hidrogel, né? O tempo inteiro, a gente vai demorar muito mais para poder fazer essa cicatrização. Aumentar, inclusive, o risco de infecção e a formação do biofilme, né? E são várias mudanças de curativo para poder conseguir o resultado, né? Que eu preciso ter, tá? Então, realmente, a gente precisa melhorar, né, esse processo de higienização, entendendo que realmente o desbridamento é parte essencial nessa higienização da ferida, inclusive por consenso, tá? É o consenso de quebra do biofilme, o desbridamento instrumental, tá? Instrumental, falando de desbridamento instrumental, ele é essencial para a erradicação do biofilme, tá? Padrão ouro. Então, para trazer para vocês aqui um pouco sobre o mito, né? Um mito muito grande que a gente tem e que a gente vê muito por aí, é justamente a questão de não remover, né? Lavínia, não pode remover escamas, crochas ou esfacelos soltos, pois a cicatrização ocorre por baixo, né? Quem já ouviu falar nisso? A cicatrização está lá ocorrendo por baixo. Não retira o esfacelo solto, não mexe na ferida, né? Por quê? Porque a cicatrização já está acontecendo ali por baixo. E não é assim. O esfacelo, ele inibe a cicatrização, gente. As escamas, as crochas também, e principalmente as escamas e as crochas da pele perilesional, né? A pele perilesional também precisa ser olhada. Então, a gente tem crochas descamativas, né? Aquelas escamas todas na pele perilesional, e a gente não olha para a pele perilesional, a gente trata o leito da ferida, né? Aí ali fica o quê? Albergando, né, micro-organismos, acumulando os micro-organismos ali, né? Pelo que deve ser removidas, na verdade, tudo isso para poder a gente conseguir promover a cicatrização mais eficaz. Então, a gente precisa realmente se atentar a esses mitos, né, que a gente escuta e melhorar o nosso atendimento, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, nessa live rapidinha, de sempre, de todo dia, diária aqui. Hoje até que eu passei um pouco, ficou 40 minutinhos aqui quase, de live, normalmente está sendo 30 minutos certinho, mas é isso, eu estou trazendo para vocês mais objetivamente sobre o tema, e era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que tenha aberto também muito, né, a cabeça de vocês em relação a várias outras coisas e esses mitos, né, e é que vocês tenham aprendido aqui comigo hoje, que é esse o objetivo principal, tá? E agradeço a presença de vocês, lembrando que quem não se inscreveu na maratona Destrave e Cicatrização de Feridas, o link está lá na bio, se inscrevem. E a gente vai fazer do dia 31 de outubro até o dia 4 de novembro, tá? É totalmente online, gratuito. E eu conto com a participação de vocês, a presença de vocês, que vai ser muito bom. E vai ter muito mais conteúdo do que eu tô passando aqui nessas lives, tá bom? Então, agradeço muito a presença de vocês.
Obrigada por ficarem aqui até agora. Quem chegou agora, vou deixar salvo agora e vocês correm lá no feed para poder assistir, tá bom? E deixa aqui nos comentários agora, você que acabou de assistir agora, deixa nos comentários qual foi a sua sacada dessa live de hoje, tá bom? Um beijo, obrigada e até amanhã com mais uma live. Tchau, tchau.